Mas a questão da Lava Jato agora, ela toma um rumo, na minha opinião, que já devia ter tomado há muito tempo. O CNJ, através do ministro Salomão, que é o corregedor, que vem fazendo história, né, Sim. ali, pelas suas decisões firmes e isentas, ele determinou que a 13ª Vara Federal de Curitiba explique a questão da interceptação na cela do Alberto Youssef, e veja que esse pedido é um pedido que vem do Supremo Tribunal Federal dentro de uma investigação. Nós provocamos o Supremo pedindo a abertura de inquérito. E por que isso? Porque todas as nossas tentativas, Nassif, esbarraram desde lá de trás. Muitas pessoas não sabem disso. E às vezes falam até demais e falam bobagem. Em má vontade dos juízes e do Ministério Público em nos esclarecer esses fatos, impedindo que nós tivéssemos acesso à investigação. Quando nós descobrimos, ele descobriu, evidentemente, a interceptação na cela, ele nos comunicou ao Gustavo, que é meu sócio, e falou: olha, os caras estão me ouvindo. Eu tomei uma cautela na época de peticionar ao Moro e perguntando se havia autorização de escuta ambiental. Nós procuramos no processo, não havia. E ele respondeu que não havia. A partir dali, então, aquela célebre fotografia fomos nós que fizemos dentro da carcerária e denunciamos este fato, fizemos uma perícia. Muito bem. O que eles fizeram? Eles abriram um inquérito farsesco, uma farsa, né, que era tocada, veja bem, pelo próprio Ministério Público da Lava Jato, ou seja, a raposa cuidava do galinheiro, era o Januário Paludo, inclusive, a pessoa que cuidava desse inquérito, e depois, mais à frente, eles abriram uma sindicância, que era 004, de 2014. Pois bem, essa sindicância ela foi feita por um delegado que hoje até é advogado, largou a carreira, e ele mesmo disse que toda ela foi presidida pelo próprio Sérgio Moro. Veja, um ato administrativo interno da PF, o delegado disse que não. Tudo que eu fazia na sindicância eu era obrigado a relatar ao Moro. Mas é uma desmoralização para a Polícia Federal. Total. Isso é uma vergonha, porque as pessoas. Nós tomamos todas as providências, nós temos mais de 30 pedidos para ter vistas e eles nunca nos deram. Por quê? Porque depois nós viemos saber que tudo que eles produziram nessa sindicância 14 era fraudado. E não sou eu que estou dizendo, é a própria PF que fez uma sindicância da sindicância, que é a 05/2005, e constatou, primeiro, o aparelho estava ativo e houve a interceptação da cela. Ponto final. Pouco importa se usaram ou não usaram, até porque como é que eu vou saber se usaram? Não tem como. Aquilo era clandestino. Eles podem ter usado aquilo por uma série de informações de inteligência e que as defesas nunca vão ficar sabendo. Só o fato de ter uma interceptação clandestina já é suficiente para que houvesse uma investigação, anulação das provas, né, daquele período. É muito sério isso, porque certamente, se fosse anulado, o acordo dele não teria sido feito, isso eu afirmo. Tá? Então, isso atuou diretamente sobre a vontade dele, porque ele viu que havia uma extrema má vontade, a atuação direta do juiz e do Ministério Público sobre a polícia para criar uma investigação fraudada. Não sou eu que estou dizendo. Isso está provado. Nós provamos isso para o Supremo. Eles fraudaram a investigação. Crucificaram os delegados que atuaram profissionalmente lá. Sim, crucificaram os dois que estavam e que, inclusive, denunciaram a existência do grampo. Né? Eles foram colocados como verdadeiros alienígenas, porque estavam se colocando contra o sistema ou estavam com interesses aí escusos. Todo mundo que era contra essa gente acabou sofrendo consequências das piores possíveis, né? Mas a verdade é que nós, a partir do momento que o Eduardo Apio assume, nós pedimos, quando nós temos acesso a todo o material, nós partimos para cima. Está aí o resultado, prova que está aí que está o resultado. Nós peticionamos ao Supremo, informamos ao ministro Toffoli, pedimos a abertura de inquérito, por quê? Porque eles faziam inquérito entre eles, ou seja, um jogava para o delegado. Para você ter uma ideia, quando o inquérito estava tramitando, o delegado, que era o encarregado da investigação, afirmou: eu tenho muita diligência para fazer, para chegar a uma conclusão, não tem perícia. O Ministério Público
pediu o arquivamento do inquérito e obteve. Aí você vai lá na spoofing e você vai ver uma conversa entre Deltan Dallagnol e o Orlando Martello, quando o Orlando fala: qualquer advogado meia-boca vai anular a operação, porque esse grampo era ilícito. O Deltan fala: porra, mas isso ainda não foi arquivado, então eu vou falar com o Moro, isso tem que ser arquivado. Logo em seguida, vem o tal do Castor, que é esse que foi punido e depois não foi, enfim, são coisas da burocracia e do nosso sistema de justiça, né? Que você, para punir um juiz ou um procurador da República, você precisa ter uma punição administrativa e depois uma sentença transitada e julgada. Essa gente goza de privilégios absurdos, né? Que só existem no nosso sistema. Mas esse cara diz o seguinte, você vai lembrar: eu quero ver se quem tem culhão para anular a operação. Então, eles sabiam que eles tinham um domínio total para fazer o que bem entendessem, né? Estavam à vontade para isso. E não é à toa que, após essa conversa, uma semana depois, fato é que o inquérito foi arquivado. E foi arquivado sem nenhuma diligência, sem a perícia, sem nada. Eles começaram dizendo que aquele aparelho era do Fernandinho Beiramar. A Federal desmentiu isso. Não tinha nada a ver com o Fernando Beiramar. Era um aparelho catalogado na instituição em outro número. Aquilo foi colocado lá, não se sabe por quem até agora, né? Mas com o objetivo, claro, de ter informações sobre a investigação. Na sindicância 015, o delegado que afirma claramente que, quando ele falou ao Márcio Anselmo que o grampo tinha sido descoberto, o Márcio Anselmo quase desmaiou, caiu sentado na sala em desespero. Ele que era, vamos dizer assim... O Anselmo? O Anselmo entrou em pânico na sala. Por quê? Porque sabia que isso aí... Então, hoje, quando nós sabemos que o CNJ incorpora a investigação e coloca a 13ª vara e os seus juízes no polo passivo, eu não tenho a menor dúvida que vai evoluir a investigação para chegar e se constatar a interferência indevida de todos os juízes. Para você ter uma ideia, recentemente nós pedimos vistas de um outro inquérito que era correlato a esse da interceptação, para que nós pudéssemos ajustar alguns documentos junto ao Supremo, na investigação do Supremo. Para nossa surpresa, o juiz indeferiu, dizendo que nós não tínhamos interesse nenhum em saber o que estava ali dentro. Mas você já viu uma corrupção tão ampla assim dentro do sistema judiciário? Antigamente a gente tinha aquela coisa do pau de arara, né? Vocês estavam até falando isso agora, quer dizer, era uma coisa comum, o espancamento, aquela coisa de delegacia horrorosa. Eu confesso a você, nós fomos os primeiros a denunciar isso lá atrás. Esse sistema ganhou muita força, tá? Em razão de que isso foi aplaudido por uma parte da sociedade e encampado como uma verdade absoluta e a crítica por parte da mídia. Aliás, eu fui entrevistado outro dia por uma jovem aluna da ECA, que está com um trabalho que estão fazendo junto com a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E eu falei com ela: a ABRAGE está devendo para a gente uma autocrítica. Claro. Porque a ABRAGE ela colocou os jornalistas para atuarem como policiais aí, ou como repassadores de releases. E você vê isso muito claro na spoofing. O relacionamento com alguns órgãos de imprensa eles eram verdadeiros informantes. Ou então, quando se queria vazar uma determinada notícia, já se tinha um canal pronto para que isso acontecesse, para determinado efeito, ou para, como diz o ministro Gilmar, colocar alguém no canto no corner do ringue, né? Enfim, para dificultar. No caso da interceptação, é tão grosseiro, ela é tão grosseira essa situação, a maneira como silenciou a defesa, a maneira como nos impediram, que nós informamos isso ao Supremo, o Supremo mandou para o CNJ. Ou seja, o ministro Toffoli e as pessoas que investigaram viram que ali existia algo muito estranho. Para vocês terem uma ideia, quando for abrir um inquérito, um determinado delegado, diz o seguinte: olha, a gravação existia, a interceptação realmente foi feita, mas não gerou nulidade nenhuma, porque não se tem prova que tenha sido usado. Primeiro, com todo respeito, o delegado de Polícia Federal que pediu para arquivar o inquérito de novo. Eu só pergunto para ele o seguinte: que autoridade ele tem
para falar sobre nulidade processual ou se gerou efeito ou não. Isso não compete a ele, compete ao juiz em uma análise mais profunda, e ao próprio Ministério Público, e investigar e fazer o juízo sobre eventual delito. Então, houve um corporativismo, aí o Fanton e o outro agente, cujo nome me perdoe, não vou me lembrar agora, sofreram uma progressiva perseguição dentro da instituição porque se opuseram a isso, porque tinham a consciência de que aquela interceptação ilegal, o meio ilícito de prova, né? Você usar uma interceptação clandestina é crime, né? Praticado por um agente estatal para fazer uma investigação. Então, hoje, quando eu fui informado a semana que o CNJ está investigando e o ministro Salomão dá início à investigação, eu não tenho dúvida nenhuma que a partir de agora nós teremos resultados auspiciosos, porque vão chegar ao fundo do que aconteceu. Agora, não há mais dúvida do envolvimento do então juiz Sérgio Moro na sindicância 014. Isso já está provado lá, o próprio delegado dizendo, eu não podia tomar nenhuma providência sem comunicar ao juiz. Isso está lá. O outro delegado é o Dalmei. O agente é o Dalmei, exatamente. Aliás, a polícia... Eu acompanhei lá nos anos 90, o Bastos, quando a Polícia Federal começou a fazer programas de qualidade. O orgulho deles, de que nosso objetivo é ser o FBI daqui. E depois essa avacalhação tremenda, viu? Se ainda tivesse um mínimo de dignidade lá, eles pegariam o Fanton e o Dalmei e dariam o devido reconhecimento. Eles representam a alma da verdadeira Polícia Federal. Eu vejo a Polícia Federal Brasileira, que é uma instituição que nos orgulha pelos trabalhos que já fez e vem fazendo, né? Claro, mas nesse caso, eu acho que a estrutura foi contaminada, uma parte dela, pelo menos, por esse espírito de punição que havia dentro da 13ª Vara. Eles chamavam ele de russo, batiam continência para ele. Ele guiava os rumos da investigação no Ministério Público e na polícia, né? Esse cara usou aquilo para ser senador da República. Ele usou aquilo para ser ministro. Uma falta de dignidade, de respeito das pessoas pelo lugar que eles trabalham. Claro. Não, e principalmente porque esses agentes eles devem guardar a Constituição e estão intimamente ligados com a liberdade das pessoas. Né? Aquelas prisões alongadas, aquilo tudo foi uma maneira de pressionar a todo mundo. Não teve quem não se sentisse pressionado. Era um sistema de pressão contínua, era como se fosse uma mola que ia cada vez mais sendo apertada com determinados objetivos que depois foram alcançados. É inegável que esses objetivos foram alcançados. Ainda tem um ponto que falta apurar, que eu acho que vai ser apurado em breve, aí, que é a questão do dinheiro que correu por lá. Isso ainda vai. Mas eu vou pedir para a Mariana trazer aqui a... Eu tenho essa questão do dinheiro, ela é fundamental, porque processos foram anulados, dinheiros têm que ser devolvidos, né, para as pessoas que sofreram essa violência. E o que houve ali foi o seguinte: eles anteciparam os pagamentos à Petrobras de uma forma indevida, sobre uma pálida mentira de que a vara não tinha como administrar os fundos. Ora, se não tem como administrar o dinheiro, deixa no fundo que ele está aplicado e congela só a movimentação. E pronto, vai ficar muito melhor aplicado. Não, eles traziam para a Caixa Econômica Federal, que aplicava isso no mercado de forma por preço vil, e agora, quando não quer devolver, quando devolve o dinheiro, não quer corrigir de acordo com as regras de correção da própria Receita Federal. Então, eles criaram esse sistema. E aquelas doações antecipadas para a Petrobras, além de ferirem totalmente todas as regras processuais e legais, elas tinham um objetivo. O objetivo era político, minha gente. Era fazer com que esses dois caras se elegessem. Eles conseguiram. Um foi cassado, o outro escapou. Mas a verdade é que os dois foram eleitos de mãos dadas, juntinhos, abraçados, como sempre tiveram. Eu tenho pressentimento que nas próximas semanas a gente vai ter surpresas aí.